Independente de renovar ou não, o Felipe Melo tem mais 6 meses de contrato com o Palmeiras e ele com certeza vai ser utilizado nesse meio tempo, afinal o elenco é curto. Mas o ponto-chave é, ele precisa jogar onde mais contribui e menos prejudica o time. Será que esse lugar é na zaga? O vídeo de hoje é sobre isso, uma análise completa sobre essa possibilidade. Solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, falar de Felipe Melo e sobre a possibilidade dele jogar na zaga e não no meio. O vídeo tá bem bacana, tem imagem, tem frame, tá bem legal, então fique por aí. Vídeo de hoje no sábado, né, porque esse domingo, que é o dia normal de vídeo, Palmeiras joga no horário da postagem de vídeo, então o vídeo ficou pra sábado, mas semana que vem já volta normal, vídeos quarta e domingo ao meio-dia, fechou? Então se inscreve, checa se você tá inscrito e comenta também a sua opinião depois, assiste o vídeo completo e depois comenta a sua opinião sobre o tema do vídeo, fechou? Vamos para análise então. Muito bem, nos últimos jogos o Felipe Melo vinha recebendo muitas críticas, e críticas merecidas, claro, por estar em outra rotação ali nos jogos, com baixa intensidade, com e sem bola e prejudicando o time desse jeito, jogando no meio. No jogo contra o Juventude, ele precisou ir para a zaga por uma necessidade, né? Como vocês podem ver nessa imagem aqui, ele como um zagueiro central ali quando o Palmeiras tinha a bola, porque o Luan se lesionou, não tinha mais zagueiro basicamente, e ele precisou ir por uma necessidade para a zaga. E ele foi bem. E vocês vão lembrar que lá no início de 2020 o Luxemburgo já tinha testado ele como zagueiro, fez algumas partidas como dupla de zaga do Gustavo Gomes, já foi testado nessa posição, então não é tão novo assim para ele. Mas vamos checar então os prós e os contras dele nessa posição e como ele pode contribuir para o time. Muito bem, começando pela fase defensiva, né, quando o Palmeiras não tem a bola, acho que o primeiro ponto que dá para destacar que o Felipe Melo pode contribuir é na bola aérea, né? Afinal ele tem uma boa força, uma boa impulsão, principalmente jogando como zagueiro central, pode contribuir dessa maneira. E as antecipações também eu acho que é interessante, porque no meio-campo ele precisa dar piques mais longos, né, para realizar essas antecipações. E muitas vezes ele chega atrasado. Jogando como zagueiro, para antecipar uma bola, ele não precisaria dar um pique tão longo assim, então acho que ajudaria ele nessa questão também, ele não prejudicaria tanto o time, não chegaria atrasado em tantas bolas assim. Agora, um ponto muito importante da gente destacar é que jogando no meio ou jogando na zaga, todo mundo concorda que o Felipe Melo ele é muito melhor protegendo o espaço, né, protegendo o espaço do que saindo para caçar jogador, né, individualmente. Todo mundo concorda com isso. Só que quando ele foi zagueiro lá na época do Luxemburgo, um dos pontos que mais prejudicou ele como zagueiro foi justamente o vício de sair para caçar jogador no meio-campo e deixar um buraco na defesa. Vou colocar uma imagem aqui, olha só que interessante. É de um jogo do Palmeiras, lá na pré-temporada de 2020, olha como o Felipe Melo sai da linha de defesa, demora para voltar e abre um buraco por ali, prejudicando o time que jogava em linha de 4. Só que, se o Palmeiras jogar em linha de 5, esse vício do Felipe Melo não vai ser tão prejudicial assim para o Palmeiras, porque a linha de 5 permite que em dado momento da partida, dependendo do adversário, dependendo do contexto do jogo, um zagueiro da linha de 3 saia para caçar um jogador, e não prejudica tanto o time porque não abre um buraco tão grande assim, porque continua uma linha de 4 atrás. Então esse vício do Felipe Melo não prejudicaria tanto o time, não abriria tanto espaço quanto abria lá na época do Luxemburgo. Contra o Juventude, o Palmeiras se defendeu em linha de 5 em alguns momentos, com o Marcos Rocha virando o terceiro zagueiro, e em linha de 4 em outros. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, o Felipe Melo sendo um zagueiro pela direita. Mas, se o Palmeiras jogar com linha de 5, que é o que eu acho que vai acontecer quando alguns jogadores voltarem de lesão, quando mais peças estiverem disponíveis, eu acho que os 3 zagueiros é o que o Abel imagina como time ideal. Aí, esse vício do Felipe Melo não prejudicaria tanto o time. Agora, já em fase ofensiva, né, quando o Palmeiras tem a bola, acho que a contribuição dele é um pouco mais clara, né? Com o passe, quebrando linha, com o lançamento contra o próprio Juventude, ele teve 97% de aproveitamento nos passes e acertou 6 bolas longas de 7. Então foram bons números, mas aí você pode me perguntar, pô, mas ele não pode ajudar dessa mesma maneira jogando no meio? Até pode, mas de uma maneira diferente, porque jogando no meio campo ele precisaria de um pouco mais de dinâmica, de uma mobilidade que ele não tem e que faz falta para o Palmeiras em alguns momentos. De não só ter o bom passe, mas de se movimentar para abrir linha de passe, para deslocar um marcador. Essa mobilidade, essa dinâmica ele não tem. Jogando na linha de defesa, eu vejo ele contribuindo para a saída de bola mais posicionado, só
com o passe, com o lançamento, eu acho que pode beneficiar e aí os pontos fracos dele não ficariam tão expostos assim. Agora, apesar de tudo isso que eu falei, da possibilidade do Felipe Melo jogar como zagueiro, polivalência, das características dele, eu preciso deixar claro aqui uma das motivações para existir essa discussão, para existir um vídeo com esse tema, que é a falta de opções. A gente vai precisar que algum jogador se adapte à posição de zagueiro ao longo da temporada, porque o Alan, ele saiu agora, né, o Palmeiras não vai comprar, e sobraram 4 zagueiros no elenco profissional do Palmeiras. O Renan, que é um deles, que assim, o garoto tem 18 anos, né, mas eu vou contabilizar do elenco profissional mesmo, porque ele é um dos melhores que a gente tem, inclusive. Renan, o Gustavo Gomes, que vai ficar fora por metade do Campeonato Brasileiro, né, convocado pela seleção paraguaia, o Luan, que é o que mais joga em termos de quantidade, mas que por jogar muito em termos de quantidade lesionou, a gente nem sabe quando ele volta, e o Kusevich, que tá voltando de lesão, mas que tem um problema crônico de lesão, que se lesiona muito, então não é um cara que dá pra gente contar de olhos fechados. Então vai faltar zagueiro, a gente vai precisar que alguém se adapte a essa posição. Ainda mais se o Abel quiser jogar com 3 zagueiros, que, como eu disse, eu acredito que seja pro Abel, né, na cabeça do Abel, o ideal para o Palmeiras. Mas mesmo que o Palmeiras jogue com 2 zagueiros só, vai faltar zagueiro, porque são só 4 zagueiros, um deles vai ficar fora por metade do campeonato e os outros, o Kusevich principalmente, não é confiável em termos físicos, né? Então vai faltar, e eu vejo o Felipe Melo como uma opção dentro do que a gente tem, né? Porque a gente vai precisar, o Abel vai precisar se virar com o elenco que ele tem. Então, principalmente jogando com 3 zagueiros, pelo que eu falei, né, dele caçar e tudo mais, ele jogando como zagueiro central, aí já é uma opinião minha, né? Quero saber de vocês nos comentários. Eu acho que ele se daria melhor nessa posição, né? Como um zagueiro central, como um reserva pro Gustavo Gomes, quando o Gomes for para a seleção paraguaia. Aí a gente teria, pela esquerda, o Renan como titular, e o reserva do Renan vai ter que ser o Vanderlan, que é garoto, que é bom, beleza, mas é garoto, e é importante que pela esquerda seja um zagueiro canhoto, né? Pela direita a gente teria o Luan, teria o Kusevich. Centralizado a gente teria o Gomes, que fica fora por metade do campeonato, e o Felipe Melo como um reserva para ele. E aí tem o Danilo Barbosa, que pode ser zagueiro, que está voltando de lesão ainda, e tem as gambiarras, né? As improvisações de Mike, de Marcos Rocha e tudo mais, que são última instância. E isso não quer dizer também que a gente não vá ver o Felipe Melo jogando no meio na sequência da temporada, porque no meio tá faltando peça também. Então é importante destacar isso que está por trás, né, dessas ideias. Que a gente vai precisar de jogadores que desempenhem mais de uma função ao longo da temporada, porque a gente vai ter que se adaptar com o que a gente tem. Então, talvez seja uma boa o Felipe Melo voltar a ser zagueiro, pelo menos talvez enquanto o Gomes estiver na seleção paraguaia, enquanto os jogadores estiverem lesionados. Enfim, quero saber a sua opinião. Depois da análise, depois da minha opinião, né, foi uma coisa depois da outra, eu quero saber a opinião de você que está assistindo. Então comenta aí o que você acha dessa possibilidade, se você vê com bons olhos, como que você viu a saída do Alan, se você acha que vai fazer falta, comenta tudo aí que eu vou ler tudo, vamos debater, vamos bater um papo aí, vamos falar de Palmeiras nos comentários. Se você curtiu também o vídeo, não esquece de deixar o like, que é muito importante, ajuda muito a gente, e de se inscrever também no canal. Pega o link do vídeo, pega o link do canal e manda pro seu amigo palmeirense aí, pro seu grupo de amigos palmeirenses no WhatsApp, no Facebook, manda pra geral, faz aquela fofoca que ajuda muito a gente. Fechou? Não esquece também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais para mais conteúdos exclusivos sobre o Palmeiras, @Análise Verdão no Twitter, no Instagram, facebook.com/Análise Verdão, roxinha também /Análise Verdão, tem live por lá e a gente se vê numa próxima. Fechou? Tchau, tchau.